Nesse bloco, então, nós vamos analisar, né, algumas questões que tratam aí dos conhecimentos não só de BNCC, mas também de LDB. Vamos ver como que as bancas cobram, né, essas questões, né, esse conteúdo nas diferentes questões. Então, o que nós precisamos nos preocupar quando nós vamos realizar um concurso, quando nós vamos analisar questões de prova? Eu retomo sempre isso com vocês. Então, primeiro, né, a gente vê aqui no exemplo, a questão 2 é uma questão longa. Então, se eu ler essa questão inteira, né, a hora que eu for assinar as alternativas, vai ser difícil eu lembrar o que eu li lá no início da questão. Então, é muito importante nós trabalharmos com palavras-chave, né? Então, conforme vocês forem lendo o caderno de questão, vocês vão assinalando as palavras-chave, para quando eu for selecionar a alternativa, eu não precisar ler toda a questão novamente, porque a gente não vai ter um tempo hábil para isso. Então, a exemplo do concurso de 2022, a grande maioria, né, teve que chutar as últimas questões porque não teve tempo para ler, porque ela não fez essa questão, né? Então, é extremamente complicado, né? Então, a gestão do tempo, ela é primordial, né? Esse treino de gestão do tempo é primordial para concursos dessa complexidade. Então, vocês façam essa prova junto comigo, façam novamente, tá? Refaçam em casa, marquem o tempo, façam esse treino aí de grifar palavras-chave para ficar melhor o entendimento. Procurem outras questões sobre o assunto, a internet está cheia aí, tem o site do PCI Concursos, né, que está cheio de questões sobre o assunto, e vão fazendo esse treino de interpretação e de gestão de tempo. Tá? Então, as aulas, elas são a base para vocês interpretarem essas questões. O treino é essencial para vocês, no momento do concurso, não ficarem perdidos aí em relação, né, a relacionar conteúdo que a Mari deu com o que está cobrando na prova. Por que eu digo isso para vocês? Porque às vezes o aluno ele não consegue enxergar o conteúdo da aula na questão, porque as questões são complexas, né? Elas não são fáceis. Conforme eu não lembro qual foi a professora que colocou, a intencionalidade do concurso público é eliminar e não classificar, né? Então, se tem lá 80 mil candidatos, como que ele vai classificar 80 mil candidatos? Aí fica inviável. Então, a intenção é eliminar a maior quantidade possível de candidatos para lá no final do concurso ele ter a quantidade próxima do número de vagas oferecidas. Então, sem mais delongas, vamos lá à análise da questão 2. Qualidade na educação, deixa eu colocar aqui pegar meu grifa-texto. Qualidade na educação é um conceito complexo que pode se modificar conforme o contexto, os valores, a cultura e a identidade de cada local. Então, vamos lá. Eu entendi aqui nessa primeira informação, que a qualidade na educação ela pode se modificar. O assunto sempre está presente nas discussões sobre as políticas públicas da educação no país. Isso ocorre porque uma educação de qualidade é fundamental para promover mudanças significativas. Sabemos que sem ela não haverá condições de alcançar avanços fundamentais no nosso país. A educação de qualidade perpassa todos os âmbitos da escola, mas certamente é o professor o profissional de papel fundamental nesse ambiente, em razão de sua responsabilidade na disseminação, na mediação e na transmissão dos conhecimentos historicamente construídos pela humanidade. Considerando os fatores relacionados à gestão de sala de aula, com impacto no seu sucesso ou fracasso escolar, marque V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. Então, o que eu tenho aqui? Né? O que eu tenho de informação aqui? Né? Até aqui eu tenho a introdução da questão. Então, lá na introdução da questão, o que ela coloca? Que a qualidade da educação, ela pode se modificar. E essa qualidade, ela é fundamental para algumas mudanças aí, mas ela pode se modificar. E o professor é
o profissional que exerce o papel fundamental para a garantia dessa qualidade na educação. Então, as informações principais aqui de toda essa introdução da questão. Depois da introdução vem o comando. Então, qual que é o comando? Considerando os fatores relacionados ao quê? A gestão de sala de aula, com impacto no seu sucesso ou fracasso escolar, eu vou marcar aqui V para verdadeiras ou F para falsas. E depois eu vou ver a sequência. O que é necessário numa questão longa como essa de imediato? Tá? Primeiro, eu analisar a introdução e ter bem a clareza do comando da questão. Segundo, nesse tipo de questão aqui, ó, então a gente vai ver que existe aqui alguns indicativos de verdadeiro ou falso. Se dentro desses itens aqui se tiver um desses itens aqui que eu tenho certeza que é verdadeiro ou falso, imediatamente eu já vou vir aqui e já vou eliminar as questões que contradizem essa informação. Então, por um exemplo, se aqui no primeiro item, não analisamos ainda, mas se aqui no primeiro item eu tenho certeza que isso é verdadeiro, eu vou eliminar a letra C e a letra D. Aqui eu não vou analisar mais, tá? O item 2, estou falando de gestão de tempo, eu vou precisar analisar? Não, porque aqui as duas opções que eu tenho já são verdadeiras. Eu não preciso nem ler isso aqui, eu posso colocar o verdadeiro aqui direto. Gestão de tempo. Porque eu tenho certeza que a primeira está correta. Se a primeira está correta, automaticamente a segunda aqui, ó, porque aí eu eliminei essa, porque aqui fala que a primeira é falsa. A segunda entre A e B é verdadeira. A terceira é falsa. A quarta é falsa. Qual que eu vou analisar agora? As duas últimas. Então, essas daqui eu não preciso analisar. Por quê? Porque eu tenho certeza que a primeira é verdadeira. Compreenderam? Como que a gente trabalha com gestão de tempo em questões de item verdadeiro e falso? Agora, e se eu estou em dúvida, Mari? Aí eu não posso fazer isso, tá? Se eu estou em dúvida, não façam isso. Então, primeira questão. Nesse exemplo de questão número 2, se a primeira questão eu tiver certeza que é verdadeiro ou falso, eu já elimino duas. Então, digamos que eu tenha certeza que seja falsa. O que eu vou fazer? Ó, a segunda eu não preciso analisar, a terceira eu não preciso analisar, a quarta eu também não preciso analisar. Eu vou precisar analisar as duas últimas. Ok? Então, vamos lá. Mais uma dica para vocês. Digamos que a primeira eu não tenho certeza se é verdadeira ou falsa. Fiquei na dúvida. Só que eu observei aqui nos itens que o A e o B, dentro do A e o B, eu teria que analisar as duas últimas. Dentre o C e o D, eu teria que analisar também as duas últimas. Ora, como a prova é longa, eu vou correr aqui para as duas últimas. Será que essas duas últimas aqui vai me dar uma certeza? Né? Então, se ela me der uma certeza, eu vou ver se eu consigo eliminar ou não algumas dessas alternativas. Por quê? Porque o que tiver da mesma forma nos itens que sobraram, aí eu não preciso analisar. Eu vou economizar tempo para eu já ir para a próxima questão. Bacana essa dica? Então, vamos lá, tá? Então, aqui nós vamos analisar a questão toda, porque a gente precisa associar aos conhecimentos. Então, a gente precisa marcar aqui o que é verdadeiro e falso em relação ao papel do professor e a gestão de sala de aula. Por que a gente deve trabalhar com palavras-chave aqui? Porque a introdução é longa, eu estou lendo aqui, eu esqueci. O que eu estou analisando mesmo? O papel do professor na gestão da sala de aula. É só isso que é importante eu saber. Papel do professor na gestão da sala de aula. Não preciso ler tudo novamente, né? Então, para eu voltar lá, saber, eu preciso saber do papel do professor na gestão de sala de aula, é rapidinho. Eu consigo, tá? Agora, se eu tiver que ler tudo isso de novo, aí a gente se complica. Então, vamos lá. A interação do professor com seus alunos é fundamental para a aprendizagem. Então, vamos lá, primeira informação. É fundamental, sim. Uma vez que ela torna possível estabelecer novas ações que influenciam no desenvolvimento, agindo na zona de desenvolvimento potencial. Essa interação possibilita ao aluno a apropriação de instrumentos cognitivos culturais
para desenvolver os processos psicológicos cognitivos superiores. Tá? Então, vamos lá. O que o item 1 colocou aqui para nós verificarmos se é verdadeiro ou falso? Primeiro, ele coloca que a interação do professor com os alunos, a interação do professor com os alunos é fundamental para a aprendizagem. Isso é correto, não é? É verdade. Também acho que isso é correto. Nós estamos falando de gestão de sala de aula. Essa interação, ela vai permitir estabelecer novas ações que vai influenciar no desenvolvimento do aluno. Correto isso? Correto também, tá? Aí, para confundir um pouco a cabeça do candidato, ele liga lá, agindo na zona de desenvolvimento potencial de Vygotsky. E essa zona de desenvolvimento potencial é o que o aluno aprendeu, né? Com toda essa interação com o professor e com o conhecimento, é o que ele aprendeu, é o objetivo de aprendizagem que o professor queria alcançar. Aí ele vai fazer uma nova zona de desenvolvimento real, que é o que ele sabe, para ele passar para uma proximal, que é toda essa interação, para ele adquirir novo conhecimento. E isso vai no vai e vem. Lembram disso? Desse básico aí do Vygotsky? Então, o que é potencial? É aquilo que ele já aprendeu. Ele conseguiu, por meio de toda essa interação. E isso é verdade? É verdade. Né? A gente passa por esse trato aí com conhecimento. Essa interação possibilita ao aluno a apropriação de instrumentos cognitivos, culturais, para desenvolver os processos psicológicos cognitivos superiores. Aí ele entra aqui com Piaget. Eu preciso ter domínio de Piaget e de Vygotsky? Não, eu não preciso. Tá? O que eu preciso entender aqui? Que existe uma interação com o professor e essa interação é fundamental para que os estudantes consigam aprender. E essa aprendizagem vai levar a estabelecer o quê? Apropriação de um instrumento cognitivo, de uma aprendizagem cultural para desenvolver o quê? O que está dentro da zona de desenvolvimento potencial, ou seja, processos psicológicos cognitivos superiores. Então, essa primeira é correta, tá certo. Difícil de interpretar? Muito difícil. Então, vamos considerar que a gente estava na dúvida, né? A gente não sabe se é verdadeira ou falsa, mas ela é verdadeira. Vamos para a segunda. Então, aqui na segunda, eu vou analisar o quê? Vou voltar lá nas minhas palavras-chave. Então, o papel do professor para a gestão de sala de aula. Para que as estratégias de aprendizagem modifiquem as estruturas cognitivas, é preciso cuidar tanto do planejamento quanto da execução das situações de ensino-aprendizagem. O professor, para ter uma boa gestão de aula, ele precisa cuidar tanto do seu planejamento quanto da execução desse planejamento de sala de aula. Isso já dá um pouco mais de certeza para nós? Já dá um pouco mais de certeza. Então, essa aqui eu teria certeza, verdadeiro. Então, se essa aqui eu tenho certeza que é verdadeiro, automaticamente essa aqui também, que eu fiquei na dúvida, é verdadeira, porque aqui nas minhas opções, essa segunda aqui, ela coloca que não é papel do professor, ó, aqui na letra C e na letra D, ela fala assim, não é papel do professor, quando ele faz gestão de sala de aula, cuidar do planejamento e da execução do planejamento. Ora, essa informação é verdadeira, então quer dizer que o C e o D aqui não é. Então, eu já tenho uma certeza aqui entre A e B. Coloquei verdadeiro nessa, vou colocar verdadeiro nessa também. Vamos para o item C. Agora, a gente já sabe que é falso. Porque essas duas alternativas trazem como falsa. Mas vamos analisar para nós vermos onde está o erro. A organização didática docente confere clareza aos conteúdos, tá certo? Mas torna a sala de aula rígida em alguns momentos, impedindo o estabelecimento de objetivos, organização de procedimentos que garantam a aprendizagem, inclusive para os alunos com maior risco de fracasso escolar, que devem ter experiência de êxito escolar. Então, vamos lá. O que nós estamos falando mesmo? Do papel do professor na gestão de sala de aula. Aí, o que ele coloca aqui? Que a organização didática, ele confere clareza só aos conteúdos. A organização didática torna a sala de aula rígida. Será? A organização didática impede o estabelecimento de objetivo.
A organização didática impede procedimento que garante a aprendizagem. Então, vocês estão percebendo a forma que eu estou analisando a questão? Primeiro eu li. Aí tá falando do quê? Da organização didática. Aí eu vou voltar. A organização didática confere clareza aos conteúdos? Tá certo. A organização didática torna a sala de aula rígida? Isso vai facilitando a interpretação de vocês. Então, eu percebi que aqui é falso, mas ela já tinha me falado que era falsa, né? Eu já poderia ter pulado. O próximo item eu também poderia ter pulado, mas nós vamos analisar para ver onde está o erro da questão aqui, nesse próximo item. O estabelecimento de rotinas. Eu vou trocar a cor aqui para ficar um pouco mais fácil. Vamos pôr vermelho aqui. Opa, o que aconteceu aqui? Só um minutinho, que meu computador ficou um pouco lento. Aí, foi. Tem algum microfone ligado. Só um minutinho aqui que ficou, meu computador travou. Aí. Agora sim. Tá, então vamos. Oi? Tem alguém falando comigo? Oi? Isso mesmo, Alvino. A gente só está analisando todas para a gente ver onde está o erro, né? Como agora a gente está aprendendo, a gente pode analisar todas. Mas no dia da prova, vocês não precisam analisar essas aqui, que aí vocês economizam tempo. Então, essa 2 aqui está errada, essa 3 também está errada, né? Vamos entender aqui onde está o erro. O estabelecimento de rotinas dificulta a aprendizagem. Então, está falando do quê? Do estabelecimento de rotinas. Será que ele dificulta a aprendizagem ou ele facilita? O estabelecimento de ensinos impede que o aluno ouse e se lance em direção ao desconhecido? O estabelecimento de ensino, né? A configuração de uma rotina dificulta que o professor escute seus alunos sobre eventuais dificuldades individuais observadas no cotidiano? Totalmente errada, né? Muito pelo contrário. O estabelecimento de rotinas, ele facilita a aprendizagem, mas não significa que aquela rotina vai ser seguida sem abrir para outras discussões, né? Mas o aluno, ele tem que entender, né, que o professor, ele vai ter o tempo lá para fazer a sua chamada, ele vai ter o tempo, né, para fazer o seu feedback, ele vai ter o tempo para fazer as correções necessárias, ele vai ter o tempo de explicação, que são as nossas rotinas que nós estabelecemos em sala de aula, tá? Então, essa informação aí é errada, mas eu já sabia. Agora vem a confusão aqui, né? Eu tenho aqui verdadeiro e falso e verdadeiro. Então, essas últimas 2 questões terão que ser muito bem analisadas. Vamos trocar aqui a cor mais uma vez. Vamos lá. A tensão entre prática pedagógica e as necessidades dos alunos é um dos fatores para a ocorrência das dificuldades de aprendizagem. Então, olha o que ele colocou. Se tiver uma tensão entre prática pedagógica, se tiver conflito, se tiver dificuldade entre prática pedagógica e necessidade dos alunos, isso pode levar à dificuldade de aprendizagem? Sim ou não? Sim. Exatamente isso, né? É claro, se tiver um ambiente conflituoso dentro da prática pedagógica, né? E se isso, né? Isso aí vai refletir nas necessidades dos alunos e vai ter as dificuldades de aprendizagem. Então, vejam bem, aquele professor que é mais autoritário, né? Que ele não vai de encontro às necessidades dos alunos no planejamento do seu processo de ensino de aprendizagem. Isso vai levar a dificuldades de aprendizagem. Então, essa informação aqui é verdadeira, né? Se nós tivéssemos numa situação de prova, eu tinha necessidade de analisar o último? Não. Eu já entendo aqui que a correta é o item, é o item A.
A nossa alternativa correta seria A. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso. Agora vamos ver o que está errado aqui no último item. Na prática pedagógica e no atendimento das necessidades dos alunos, destaca-se a importância do professor como mediador que privilegia mais a forma e menos o conteúdo, estabelecendo vínculos de amizades com seus alunos. Então, o que aqui o último item quis dizer, né? Que o professor, ele acha mais importante estabelecer um vínculo de amizade com o aluno do que ele explicar o seu próprio conteúdo, né? Que é o que acontece em algumas situações. Às vezes, o professor, ele se coloca num pé de igualdade tão grande com o aluno que ele acaba perdendo o controle do seu próprio processo de ensino e de aprendizagem, né? Aí onde acontece, né? Porque a gente vê aí situações, por um exemplo, que para o aluno é muito tranquilo, para ele é muito fácil, é do dia a dia dele, por um exemplo, mandar o amigo tomar no cu ou falar para ele vai se fuder. Aí o professor se coloca nesse vínculo de pé de igualdade com o aluno. Hora que o aluno falar para o professor se fuder, entra aquele conflito todo, tá? Então, é uma informação totalmente errada. Então, na prática pedagógica, o que nós estamos falando? Do papel do professor na gestão de sala de aula. Então, na gestão de sala de aula, o professor pode colocar esse vínculo de amizade acima do conhecimento que ele tem que passar para o aluno? Não, é falsa, né? Tranquilo, turminha? Ficou mais fácil analisando dessa forma? Vocês vão chegar lá, Terezinha, eu tenho certeza. Na hora, por isso que eu falo que o treino é fundamental, tá? O treino é fundamental. Vocês vão lembrar, vamos ter a Mari lá na cabecinha, tenho certeza. Agora vamos para a questão número 2. Essa é relacionada à nossa aula de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tá bacana, né? É que às vezes parece que tá dando uma travada aqui no meu computador. Mas vamos lá, tá? Então agora vamos para a questão número 3, analisar a questão número 3. De acordo com os princípios básicos da educação infantil, expressos no referencial curricular do Estado do Paraná, por seu caráter educativo, atrelado à exigência de formação mínima e específica dos profissionais e ao fato de estarem submetidas a legislações que regulam seu credenciamento e funcionamento, a educação infantil, como primeira etapa da educação básica, deve seguir os princípios estabelecidos nas diretrizes, definidos no seu artigo 6º, cujas propostas pedagógicas devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos. Então, aqui eu tenho a introdução da questão, correto? Então, o que essa introdução está me trazendo? Quais informações que ela está me trazendo? Que eu vou falar de princípios básicos da educação infantil. Onde que estão esses princípios? Lá no referencial curricular do Estado do Paraná. Nós já estudamos o referencial? Não, nós não estudamos o referencial. Então, por que a Mari colocou essa questão para nós analisarmos? Porque existe uma hierarquia de documentos. Lá no edital da prova, não vai aparecer Constituição, provavelmente. Não vai aparecer LDB, provavelmente. Não vai aparecer diretrizes, provavelmente. Vai aparecer documentos norteadores do Estado do Paraná, tá? Quais são os documentos norteadores? Primeiro, eu tenho uma hierarquia de leis, as leis federais. E esses documentos do Estado do Paraná são pautados nos documentos federais. Se eu não tiver um domínio dos documentos federais, eu não consigo entender os documentos estaduais. Então, o que tem no referencial curricular do Estado do Paraná, tem na BNCC e tem na LDB, correto? Então, eu não posso ficar desesperada se aparecer lá na questão a informação de um documento que eu não estudei. Porque a banca vai trazer parecer, a banca vai trazer uma legislação que eu não sei qual que é, a banca vai trazer emenda, a banca vai trazer outros documentos que provavelmente eu não estudei. Mas isso vai me deixar extremamente tranquila. Por quê? Porque todos os documentos menores, eles têm que estar pautados nos documentos
maiores, e esses nós aprendemos. O que é necessário eu entender bem aqui no comando? Do que está falando? Ó, princípios básicos da educação infantil. Quais são esses princípios? Os éticos, os políticos e os estéticos. Nós não estudamos referencial, mas nós estudamos os princípios éticos, políticos e estéticos? Estudamos. Ufa, fiquei tranquila nessa questão. Por quê? Eu já destaquei as palavras-chave e eu sei que a introdução está trazendo os princípios éticos, políticos e estéticos da educação infantil. Pronto, analisei a introdução. Agora vamos analisar o comando. Assinale a seguir a alternativa cujos conceitos se referem aos princípios éticos e políticos, respectivamente. Opa! Então, o que o comando quer aqui? Que eu verifique aqui qual que está se tratando, ao ético e ao político. Eu não quero o estético, eu quero só o ético e o político. E eu quero isso respectivamente. Então, primeiro aqui tem que ser o ético, depois tem que ser o político, não é isso? Vocês se lembram da aula de hoje? Quais são os princípios? É uma questão longa? É uma questão longa, não é? Questão longa. Então, eu preciso trabalhar a minha gestão do tempo. Eu não preciso mostrar para a banca que eu sei bem tudo sobre o princípio ético, político e estético. Eu preciso assinalar a questão correta. Então, o que eu vou fazer nesse tipo de questão aqui? Bom, eu lembro que a Mari falou que estético está realizado a aprendizagem. E como que a criança vai aprender mesmo? Explorando e brincando. Só que aqui, o comando não quer estético. Então, eu vou correr os olhos aqui e vou ver se tem algo ligado ao estético. Vamos lá. O que é estético? Explorar e brincar. Aqui eu tenho expressar e explorar. Aqui eu tenho brincar e... Vamos achar o outro aqui. Expressar. Aqui eu tenho conviver e participar. Aqui eu tenho conhecer e brincar. Quais são os princípios que o comando pede? Ético e político. Ele pede estético? Sim ou não? Sim ou não? Não. Então, eu sei que estético é explorar e brincar? Sei. Então, tudo que tiver explorar e brincar, eu vou eliminar. Esse aqui tem expressar e explorar. Seria a alternativa A? Não. Eliminei, porque explorar é estético. Aqui eu tenho brincar e expressar. Brincar é estético? Também não. Não vou nem ler isso aqui, eu vou eliminar, porque ele é estético. Aqui eu tenho conviver e participar. Opa, aqui não tem estético, eu vou ter que analisar. Aqui eu tenho conhecer e brincar. É estético? Que questão fácil essa, hein, Cíntia? Essa foi a mais fácil de todas. Podia cair um monte dessa na nossa prova, não podia? Nós íamos arrasar, Dani. Olha, Classi, não ia nem precisar da Mari lá, Terezinha. Nem ia precisar da Mari lá. Por quê? Porque eu rapidinho aqui no meu cantinho da prova, eu lembrei que estético é brincar e explorar. Aí eu, por eliminação, eu entendi que a alternativa correta é a letra C. Não precisava nem lembrar do ético e do político. Eu lembrando do estético, nesse caso, tá, gente? Por isso que vocês precisam saber bem isso aí. Lembra que eu falei? Saibam bem. Antes de ler a questão, para não confundir a cabeça, vocês já fazem o esqueminha de vocês aqui. O que é ético? Conhecer e conviver. O que é político? Expressar e participar. O que é estético? Explorar e brincar. Aí depois eu vou correr e ler a questão. Porque na hora que eu leio e na situação de prova que eu estou um pouco apreensiva, um pouco nervosa, eu posso confundir, tá? Então vocês sempre vão escrevendo no cantinho da prova. Esses que eu falei que vocês têm que decorar. Ok? Ficou fácil essa? Fácil, né? Arrasamos. A gente arrasa nessas interpretações de prova. Vocês são sensacional. Agora nós vamos para a questão de número 11. Vamos ver de qual assunto trata a 11.
Não, a 11 a gente vai deixar para depois, porque esse daqui é exclusivo da BNCC e eu não trabalhei ainda. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma específica que traz esse conteúdo. Esse currículo. A 13 acho que nós já analisamos, né? Deixa eu ver aqui. A 13 nós já analisamos. Já tem lá nas aulas gravadas. Só um minutinho, deixa eu encerrar aqui esse bloco. Nossa, meu computador travou. Agora ficou bonito.